Evangelizar é preciso. Evangelizar. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Evangelizar. Tento compreender, Senhor, mas teu silêncio só aumenta a minha dor. Não ligue se eu chorar, é meu jeito humano e frágil de rezar. Com as mãos pro céu, cantemos em casa também. Creio no Deus do impossível. Filhos e filhas, é com grande alegria que saúdo todos os que estão aqui. Obrigado pela presença. Você que está ligando o televisor agora, nós começamos o nosso Evangeliza Show. Nosso Evangeliza Show, que é nosso grupo de oração. Quem acredita na força do Evangeliza Show? Levante a mão, diga eu. E eu sei que em casa você também. E o tema de hoje, nós vamos falar na hora da morte. Tanto que na Ave Maria a gente reza: e na hora da morte, amém. Bom, na hora da morte, será que estamos preparados para morrer? Ai, que tema difícil, Padre. Será que saberemos o momento exato que ela chega? Perguntas, dúvidas, medo. Uma certeza nós temos: a morte é nossa companheira diária. Queridos filhos, por isso nós vamos falar sobre a morte, não para causar medo, ou como diz o italiano, paura, mas para que, como nossa irmã e companheira de todos os dias, ela não nos amedronte, e que, sabendo desse fato, valorizemos a vida, e encontremos uma resposta para muitas pessoas que não consegue entregar seus entes queridos, que não consegue lidar com a morte, e aquilo que era para ser um luto temporário, se transformou num luto perene. Por que tanto tabu? Porque a morte assusta, porque a morte amedronta. Se nós já entramos nesse mundo sabendo do prazo da validade da nossa vida, nós temos prazo de validade. A morte, ó irmã morte, onde está tua morte? Lembrando e valorizando nossa vida e aqueles que amamos. Filhos queridos, é um prazer tê-los aqui. E na hora da morte, nosso convidado, Maurício Soufa, da Ordem dos Capuchinhos, Cláudia Nasser, psicóloga hospitalar, Gisele Cruzolini, assistente social. A frase orante de hoje: Senhor, na hora da minha morte, mandai-me ir para vós. Senhor, na hora da minha morte, mandai-me ir para vós. Você deve saber por que nós estamos com esse tema. Em virtude de todos os santos, em virtude de finados, e porque muita gente chama novembro o mês das almas. Não, é o mês da vida, da fé na ressurreição. Quero acolher as caravanas: Paranaguá, Florínia, São Paulo, Laranjeiras do Sul, Blumenau, Santa Catarina, Fortaleza, Curitiba, região metropolitana. Bíblia aberta, cartilha de oração. Curame
Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 55, 60. Repleto do Espírito Santo, Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Então disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então eles deram fortes gritos, taparam os ouvidos e lançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Atiraram pedras em Estevão, que repetia essa invocação: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Depois dobrou os joelhos e gritou forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isso, morreu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma salva de palmas à palavra. E eu abro essa temática de todos os santos, de finados, que não é um dia, é uma realidade, falando da morte, mas de uma morte temporária, e nos valemos já do fruto da afirmação de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Repita essa frase: eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Queridos filhos e filhas, porque Jesus disse isso, Estevão, o primeiro mártir, aos pés de Paulo, enfrentou as pedras, não teve medo do martírio. A morte não lhe era um fardo. A morte, por mais que era uma morte dolorosa, lhe era a certeza da porta do céu. Ó morte, onde está tua morte? Diante do Deus ressuscitado, pois ele assim viu o céu aberto, o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Queridos filhos, você sabe, a devoção a Jesus misericordioso é muito forte. Os câmeras vão focar Jesus misericordioso, e o contemplando bem e de perto, eu vi o céu aberto e o Filho do Homem de pé, o Cordeiro imolado de pé, segundo Apocalipse. Foi quando Deus suscitou uma devoção antiquíssima da igreja. Jesus misericordioso nas suas santas chagas, dolorosas e gloriosas. Eu repito: Jesus misericordioso nas suas santas chagas, dolorosas e gloriosas. Por isso, antes de prosseguir, reze comigo aquilo que eu tenho incentivado, e já está na hora da misericórdia. Não sei se você sabe, além do Evangeliza Show, nós estamos com os sinais do sagrado, você já sabia. A hora da misericórdia, às 3 da tarde, com o terço das santas chagas, e também o terço mariano, 6 horas. Então, tenho chamado na hora da misericórdia esse Jesus misericordioso nas suas santas chagas, e convido você a dizer: Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. As de nossas almas. O pessoal come sempre esse D, mas é fundamental. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. E juntos coloquemo-nos em intercessão. Acolhamos as intenções. Creio no Deus do impossível. Jesus, nas tuas santas chagas dolorosas e gloriosas,
coloco a Alana Patrícia de Carvalho. Ela diz assim, de Mato Grosso: estou angustiada, minha vida está um caos. Peço a Jesus, me ajude a encontrar o caminho da felicidade plena. Vamos, levante a tua mão, vamos rezar por essa angústia que a Alana está carregando. E todos os que se encontram angustiados agora, Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas. Não estou feliz, podia ser melhor. Jesus misericordioso, nas tuas santas chagas gloriosas, dolorosas, Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Quero colocar também Zelita Bayer, Guaraniaçu, Paraná. E aqui trago todas as intenções, são umas, mas citando duas, trago todas. Você que está acompanhando agora, você sabe que nós vamos num tema, mas é um tema que caminha para Jesus, presença real. Você pode pegar o telefone agora, 041 3221 6060, e mandar a sua intenção. Vem para cá ou para o Santíssimo. Você já está acompanhando nas missas, todos os dias colocando intenções. Guaraniaçu, Paraná, meu filho está viciado nas drogas. Vamos interceder, levante a mão, vamos interceder. Senhor, abençoai e tirai esse filho, Jesus, nas suas santas chagas, porque essa maldita droga, diz a mãe, está acabando com a sua vida. Nos ajude, Zelita, nós estamos aqui no grupo de oração por você e por todas as mães e os pais que estão sofrendo, padecendo em meio à dor. E vamos juntos rezar. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Nessas intenções, rezemos: Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Uma salva de palmas a Jesus, misericordioso nas suas santas chagas, dolorosas, vitoriosas. Creio no Deus do impossível, que tudo pode, Senhor. Clamo, cura minha alma e alivia essa dor. Em ti eu creio e espero, Senhor. Vamos ao quadro Evangelizou. O padre Reginaldo Manzotti lotou o espaço de eventos do Shopping Miller, em Joinville, Santa Catarina, no sábado, dia 1º de agosto, para fazer a dedicatória no seu livro Parábolas, o segundo da trilogia Sinais do Sagrado. Enquanto esteve na cidade, o sacerdote concedeu entrevistas, inclusive para a rádio Arca da Aliança, que retransmite o programa Experiência de Deus. É com grande alegria que nós recebemos Frei Maurício Soufa, um prazer. Seja bem-vindo. Prazer é meu, obrigado. Cláudia Nasser, bem-vinda. Um prazer. E Gisele Crussolini, bem-vinda. Muito obrigada. Como vocês perceberam, o tema de hoje, nós falamos sobre a questão na hora da morte. E é um tema que já no começo eu mostrei todas as motivações do Cristo vivo, verdadeiro, que nos dá a certeza, eu diria, a serenidade para saber morrer. Mas eu pergunto, por que tanto tabu em relação à morte? Quem gostaria de começar? Talvez o nosso maior medo, né? Sim, medo. Só para saber, a Cláudia é psicóloga hospitalar. Por favor, Cláudia. Talvez nosso maior medo, né, seja o da morte e da vida também. Então, historicamente, a gente vem desenvolvendo o tema da morte e ainda é o nosso grande desafio, né? Então vamos sempre, né, vencendo esse tabus com momentos como esse, falando dela com leveza. Como podemos nos preparar para a morte, Gisele, por favor? Eu acho que, só complementando a questão do tabu, é uma questão do que a gente, é o inesperado, né? Nós estamos aqui vivendo o nosso dia a dia
e a morte ela passa a ser o desconhecido, Certo. o inesperado. Então é o inesperado, o desconhecido que nos causa esse medo. Eu acredito que sim. Certo. Padre Frei, como nós podemos nos preparar para a morte? Existe algum caminho a ser trilhado ou deve ser sempre esse fantasma que temos que enfrentar? Não, a morte não deve ser para nós cristãos que temos fé, acreditamos na ressurreição, um fantasma, porém, sempre vai ser algo desconhecido, que vai gerar muitos questionamentos e desafios, por isso talvez seja um tema de tabu. Seja um tabu ainda. Mas como nos preparar para a morte, creio que é um crescimento na vida de espiritualidade, de confiança na presença de Deus e na ressurreição. O foco é a fé. A fé. Se tirar a fé, psicóloga, como é que alguém tirando essa perspectiva de fé, como que ela faz? Nós trabalhamos com essa fragilidade, esse momento do vulnerável, e é onde ele vai conseguir expressar o seu desejo. Muitas vezes ele até não sabe, não tem, nesse momento é uma oportunidade de rever muitos conceitos e às vezes internamente de um crescimento muito grande. A morte ou a proximidade dela como um grande crescimento e evolução emocional e espiritual. Porque a morte é inevitável. Como que a senhora é assistente social, Gisele, como é que você vê essa passagem obrigatória que ninguém está livre? Bom, pela experiência que eu tenho no hospital, né, o que a gente percebe que é uma coisa que deixa esclarecido para a família, né, é o que acontece com o paciente. É ele saber se conscientizar o que está acontecendo clinicamente com o paciente, o seu familiar. E aí, essa preparação, ela se junta, né? Quando o senhor perguntou, uma pessoa, ou ateu, como se prepara para a morte, eu acho que dentro da minha vivência, é ele estar consciente do que está acontecendo naquele momento com aquele paciente. Então eu fico com uma pergunta, assim, nessa questão da morte, na questão da família e a questão dos médicos, então vocês são favoráveis a serem claros no diagnóstico, mesmo que isso possa assustar, mas sobre isso nós vamos falar depois. Inclusive tem muitas perguntas, Frei, agora só começou. Cláudia, Gisele, veja sobre a obra. Os produtos que evangelizam oferecem a oportunidade de levar esperança, fé e a palavra de Deus a quem você ama. Quando um produto transforma a sua vida, certamente transformará a vida de outras pessoas. Por isso, presenteie seus amigos e familiares com itens da obra Evangelizar. Adquira pela nossa loja virtual ou pelo Televendas. Ligue 0 Operadora 41 3221 6050. Visite nossas lojas em Curitiba e Fortaleza. Neste Natal, dê produtos que evangelizam. Queridos filhos e filhas, a frase orante de hoje é importante. Senhor, na hora da minha morte, mandai-me ir para vós. Nós vamos continuar sobre esse tema, porque foi muito requisitado. Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu aproveito o intervalo para você ligar 0 Operadora 41 3221 6060, dígito 1. Mande as suas intenções para as próximas missas. Mande as suas intenções para as próximas missas. Eu volto já. Evangelizar é preciso, evangelizar é preciso, evangelizar. Se as águas do mar da vida
queridos filhos e filhas, até estava sendo programada uma outra música para abrir esse segundo bloco, mas eu retomo, e na adoração também retomarei. Quando eu visito ou vou nos funerais, eu percebo o quanto essa música toca. Se as tristezas desta vida quiser, e às vezes faz isso, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Vai ali no instrumental. Você que está ligando agora, nós estamos falando sobre a questão e na hora da morte. Apenas começamos, porque na verdade nós vamos encorpar para levar naquele que nos dá a segurança da eternidade. Nossos convidados estão aqui, uma salva de palmas. Mas em respeito a tantos que pedem, vamos ao quadro aconselhamento. Gostaria de uma orientação para minha filha que está grávida. Padre, há poucos meses descobrimos que minha filha não deveria engravidar devido a ter problemas no coração. Quando engravidou, ela não sabia da existência dessa doença. Os médicos a alertaram para os riscos dessa gravidez, pois quando chegar a hora do nascimento, ela ou o bebê podem falecer. Ela está desesperada, Padre. Nada está conseguindo confortar o coração dela. Minha filha tem apenas 22 anos. Todos estamos sofrendo com essa situação. Por favor, nos conforte. Não estamos preparados para este sofrimento. Este é um depoimento de uma filha de Deus de Machado, Minas Gerais. Querida filha de Minas Gerais, da cidade de Machado, para que você saiba e quem acompanha, o fato é real, apenas interpretado por uma pessoa para tornar mais claro. Não sei se quando eu der essa orientação será em tempo, mas que sirva como um exemplo, uma reflexão para outros que possam chegar, infelizmente, na situação. Às vezes, o primeiro parecer de um médico precisa ser confirmado com o segundo. Digo isso porque às vezes percebo que quando se trata dessa área, falta aos médicos um pouco mais de fé, mesmo tendo eles orado pela vida. Claro que a gente não quer que ninguém morra, e no momento certo, a própria ética se rende à razão. Mas você acredita e tem fé? Coloque a sua gravidez na presença de Deus e enquanto você está vivendo esse momento, filho, 22 anos, e a mãe e todos nós, coloque a mão no teu ventre e diga: Nossa Senhora, protegei, eu quero essa criança. Eu peço a graça, mãe, de ter essa criança saudável. Jesus ajude, recorra às santas chagas de Jesus. Filha, eu não vou dizer nem A nem B, você tem profissionais do seu lado, mas de modo geral, quem se baseou na fé e tocou adiante essa gravidez, muitas vezes, quase sempre, é surpreendido pelo milagre de Deus. Não estamos preparados para sofrer, ninguém está preparado. Comece a elaborar isso no diálogo, principalmente na oração. Pais, é hora de serem um porto seguro para essa sua filha de 22 anos. Creia em milagres. Já vi muitos acontecer neste caso. Deus abençoe, filho. Amém. Falando sobre a questão da morte, Frei, você faz exéquias, né? Exéquias é benzer os corpos. Como você percebe que as pessoas, de modo geral, reagem antes e hoje? Porque existem alguns comportamentos diferentes. Vocês podem ajudar também, por favor. Certo.
Quando eu estudava teologia, Padre Reginaldo, em Florianópolis, eu fazia muitas exéquias, toda semana. E o que eu observava era que quando era um grupo de familiares, de pessoas religiosas, uma prática, era diferente o ambiente, a serenidade, a forma de lidar com a dor da perda, né? Se lidava com sofrimento, sim, mas sem desespero, vivenciando o momento com fé, né? E já situações de ambientes que eu percebia que não existia uma religiosidade, uma fé, ou se tinha uma indiferença para aquele momento, não se queria entrar na dor, sentir a dor, por não ter talvez uma ferramenta de fé para lidar com ela, ou então o desespero. Essas as realidades que eu percebia e percebo ainda hoje. Você percebe, talvez eu passe para a Cláudia, depois volte, um comportamento diferenciado hoje na sociedade em relação à morte, ao morto, ao falecido? Na condição histórica, a gente vem presenciando isso, né? Os cultos, os ritos, né? Até mesmo as questões pré-morte, né? Do fato da família poder estar mais próximo, né? De acompanhar o momento da morte, que antes isso acontecia nos lares, né? Acontecia muito próximo desse núcleo. Eu não entendi, mudou para melhor ou mudou para pior? Não entendi. Ou mudou por si só? Acredito que mudou, sim, sem um critério de juízo, por condições da própria história, por condições da própria evolução. Mas hoje a morte parece ter se distanciado das pessoas. Eu vejo assim que ela não se distancia, né? Eu acho que hoje, com toda a questão de estarmos mais de estarmos aqui, por exemplo, conversando a respeito, a comunicação mais próxima, as coisas mais rápidas, as informações mais rápidas. Eu acho que mudou no sentido do entendimento, como a questão que eu coloquei antes. Ela passa a ser tabu porque é um desconhecido. Mas as pessoas, eu acho que mudou sim. Eu acho que houve uma evolução, inclusive, com a família mais envolvida. Antes a gente percebia que a criança não estava presente na hora, né, do óbito, ou quando vai na questão de estar lá no velório, né? E hoje a gente percebe que a família, a criança já está, porque ela traz já um diferencial pela sua inocência, né? Eu acho que houve uma evolução. Eu respeito a sua opinião, nós estamos aqui para conversar, mas eu vejo diferente, inversamente diferente. Eu vejo que antes, a pessoa morrendo em casa, as pessoas acompanhavam o momento da morte. Hoje fica-se no hospital. O máximo que se vai é uma visita na UTI quando deixa. Depois, eu vejo as crianças que são privadas dos velórios. Os velórios foram terceirizados, concorda, Frei? Concordo, eu observo isso. Por exemplo, eu acompanhei muitos velórios quando eu era criança, adolescência, que se velava a pessoa na casa, né? Na sala, do mesmo ambiente onde ela morava com as famílias. Hoje isso não acontece mais. O velório é em capela mortuária e tenta-se mascarar a dor, fugir da dor. A sociedade é do prazer, então não vamos sofrer, vamos fugir do sofrimento. Olhamos a aparência das capelas mortuárias, tem cara de morte, de aparência de shopping, é outra, parece que quer mascarar o que está acontecendo, né? Eu coloquei essa situação, padre, que eu vivo numa realidade onde existe a UTI humanizada. E essa UTI permite o acompanhamento 24 horas da família. Certo. Então, é nesse processo, entendi. né, e que a gente acompanha e que a família está o tempo todo ali e é nesse sentido. Então, veja, isso é interessante, uma informação nova, que às vezes a gente pensa no hospital e não tem acesso. Ela está trazendo uma informação nova, que é um hospital humanizado, né? É a UTI humanizada. A UTI humanizada. Você ia fazer um comentário, Cláudia? Sim. Porque com o próprio avanço da tecnologia hoje, né, os conceitos mesmo de morte e a própria família numa luta às vezes incessante e mesmo equipes de saúde, né, do que seria essa morte natural, né? Então
Hoje os recursos que nós temos, né, eles são infinitamente maiores do que no passado. E faz isso, vermos a morte também, né, talvez um esforço terapêutico, e é um dos temas de discussão que a gente traz, né? Sem cair na distanásia, né? Sim. Sem cair no sofrimento pelo sofrimento. Eu gostaria de lembrar um texto que é do Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem coisa alguma a respeito dos mortos, para não ficarem tristes com os outros que não têm esperança. Continua São Paulo: se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, acreditamos também que aqueles que morreram em Jesus serão levados por Deus em sua companhia. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 14. Esse distanciamento, salvo o caso que a Gisele disse, é prejudicial para a criança? Sim, porque a gente subestima a capacidade da criança de enfrentar os momentos de perda, né, de dor e sofrimento que vai trabalhar no seu desenvolvimento. Alguns estudos mostram, a criança, às vezes, num primeiro momento, numa primeira infância, ela não consegue ter o caráter de entender a morte como irreversível. E a partir de uma certa fase, ela já consegue perceber que a morte é irreversível e que é inevitável. Isso faz parte do movimento. Então, às vezes, é uma angústia familiar mesmo. Frei Maurício, você, capuchinho, como São Francisco lidava com a morte? Bem, São Francisco, no final de sua vida, na hora da morte, os irmãos, os freis, junto dele, tristes, chorando, ele disse: não chorem, alegrem-se, louvem a Deus, porque a morte não é uma inimiga, a morte é minha irmã, pois ela vai me dar aquilo que eu sempre busquei, que é o encontro com Deus, face a face. E na hora da morte, São Francisco concluiu, no momento da morte, nos últimos dias, no momento de muita dor, ele concluiu o mais belo texto dele, que é o Cântico ao Irmão Sol, onde ele louva as criaturas, chamando de irmãs, Mãe Terra, Irmão Sol, Irmã Lua, e diz: louvado sejas, meu Senhor, pela irmã morte corporal. E conclui, dizendo assim: feliz daqueles que se acharem na graça de Deus, porque a morte segunda não lhes fará mal. Muito obrigado, obrigado. E São Francisco é uma luz. Eu quero ainda falar, e gostaria que a gente se debruçasse no final um pouquinho, ajudando a pessoa a ressignificar, porque o viver dá muito sentido ao morrer. Veja como a vida e a morte se entrelaçam para quem tem fé. Na hora da morte, Santo Inácio é um grande referencial para testemunhar a disposição de morrer por Cristo. E morreu por Deus, com alegria. Foi jogado aos leões. Um dos grandes nomes da teologia, Clodovis Boff, recupera a grandeza de Santo Inácio para os conflitos religiosos atuais. Quem tem a fé, a esperança, a caridade, tem uma força maior do que a morte, do que a violência. A gente vê esses cristãos que estão no Oriente Médio, sob a pressão e a violência do fundamentalismo islâmico, eles pedem perdão, eles oram por eles compreendem. Depois, se tem algum parente que morreu vítima dessa violência, eles consideram até um orgulho ter um mártir na família. Que bonito, é uma grandeza. Clodovis diz que a morte sempre é uma palavra penúltima, mas a palavra última é a vida. Como São Francisco chamava a morte como irmã, chamou a morte, invocou a morte na hora da passagem. Vem, irmã, me levar para Deus. Ele queria, foi em direção dela cantando, Cântico das Criaturas, pediu que os frades cantassem. Inclusive lá tem, né? Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal. Que lindo, que maravilha. Essa é a morte verdadeira cristã, viu? Queridos filhos e filhas, amigos, entre amigos, pessoas que nessa vida
emprestaram vozes para louvar a Deus. É um novo trabalho, veja lá. O padre mais amado do Brasil lança seu novo trabalho de evangelização pela música. O CD Padre Reginaldo Manzotti Entre Amigos. Senhora de Aparecida, eu agradeço as graças de Deus. Foi Deus quem fez o vento que sopra os teus cabelos. O álbum conta com a participação de grandes músicos e amigos do Padre Reginaldo em parcerias feitas ao longo da trajetória do sacerdote. Adquira o CD em nossa loja virtual. Acesse o site ou ligue em nosso Televendas 0 Operadora 41 3221 6050. Padre Reginaldo Manzotti Entre Amigos, nas melhores lojas do Brasil. Querida Gisele, falando para aquela câmera, para as pessoas que estão com dificuldade hoje, de repente a morte tem um medo tremendo, o que você as orienta? Acho que antes de tudo é a fé. É você ter fé. É não deixar de acreditar, acho que buscando realmente a fé. Eu acredito que a fé move montanhas. Senhor, na hora da minha morte, mandai-me ir para vós. Cláudia, para alguém que não está conseguindo fazer a entrega de um ente querido, que o luto, que era para ser temporário, se transformou num luto permanente, o que você diz? O grande desafio da morte tem que ser percebido como o grande desafio da vida. Então, se permita viver o momento. O luto, ele tem que ser vivido. Muitas vezes não pode ser medicalizado, né? Hoje, às vezes, é uma tendência de medicalizar o sofrimento. Precisa ser chorado, precisa ser sentido, precisa ser ressignificado. E isso vai dar sentido para uma vida, para a continuidade. Senhor, na hora da minha morte, mandai-me ir para vós. Frei Maurício, seu comentário para alguém que está a cada dia percebendo que o amanhecer e o entardecer no sofrimento é o caminho para a morte. Como você diz, o que você diz para essa pessoa que está chegando perto do fim ou do começo? Fazer um processo de ressignificação de sua vida, uma análise de toda a sua vida e perceber que Deus sempre esteve com você. Você chegou onde chegou, superou muitas dificuldades, muitos sofrimentos, porque Deus estava contigo e você vai perceber isso. E uma frase que foi repetida por Deus a todas as pessoas chamadas em todo o Antigo Testamento é: não tenha medo, eu estarei contigo. Você não vai morrer sozinho, porque Deus, Cristo estará com você. Nós pensamos que estamos sozinhos na morte. Nós cristãos que temos fé, não estamos sozinhos, não estaremos sozinhos na morte. Cristo já morreu a tua morte. Ele já fez essa passagem por você. E fazendo com Ele, ela vai ser um momento de entrega, de doação, de desapego, mas de ganho, porque você vai ganhar a ressurreição, a vida plena, a vida eterna na presença de Deus. Senhor, na hora da minha morte, mandai-me ir para vós. Gisele, você que trabalha na UTI, o que você diz que diria que não é bom agir desta forma, e o que você diz como agir na hora da morte, na hora da agonia final, para os que estão acompanhando? É difícil, né, padre? Porque cada pessoa vem com a sua história naquele momento. Eu acho que nós, enquanto profissionais, temos que estar... o que a minha colega falou, concordo, é aquele momento de sofrimento, onde a pessoa tem que deixar vir, externar os seus sentimentos e estar, principalmente, quando eu disse de ter consciência, como eu trabalho na UTI, essa é a minha realidade, é saber o que de fato está acontecendo com aquele paciente, o que clinicamente está levando ele, né, a aproximar-se disso. É o seu papel como assistente social de dizer para a família: olha, chegou a hora de desligar? Não, é a família. Mas e quando a família não enxerga?
Olha, padre, eu acho que quando se está dentro de um hospital, nós estamos lá para salvar, né? Então, tudo que tiver alcance, com certeza será feito. E quando se chega ao exagero, Cláudia, como discernir? Uma das questões mais discutidas, né, hoje, o que seria, Sim, né, mas um alguém que está tratamento. escutando você e está nessa situação, como que ela pensa agora? Sem filosofia, sem filosofar. Pensamos no cuidado, o cuidado necessário, né, o cuidado para que todo esse processo de vida e de morte se concretize com menos sofrimento, com dignidade. O que é morrer com dignidade, padre? Frei, do ponto de vista teológico, eu vou passar a pergunta para vocês, estou com o tempo estourado, então, rapidinho, com dignidade do ponto de vista da fé. Morrer com dignidade do ponto de vista da fé é morrer de cabeça erguida. Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido, ele disse que o nazismo propiciou a época entender o que é o ser humano, como nenhuma outra. Ele diz: o ser humano é aquele ser que criou a câmara de gás para matar, mas é também aquele ser que entrou na câmara de gás, de cabeça erguida, com uma oração nos lábios. Enfrentar a morte assim, com serenidade, com tranquilidade e com naturalidade também. Cláudia, o que é para você morrer com dignidade? Tendo as necessidades, né, do ser humano atendidas, necessidades físicas, emocionais, espirituais, sociais, vendo o ser humano na sua integralidade, Gisele? Dentro da minha realidade, de uma UTI humanizada, sem dor. Queridos filhos e filhas, foi nosso desejo trazer esse tema. Exatamente porque é um tema que não se reduz ao dia de finados, mas é algo que todos os dias nós teremos que lidar. Se não com os outros, não esqueça, comigo, com você, com você, com você. Façamos da morte não um desespero, mas um breve encontro em Deus. E nós voltamos com aquele que nos dá, como dizia Gisele, a razão de viver. E para quem não tem fé, é o momento de dizer: Senhor, dai-me fé e esperança na eternidade. Voltamos já com a presença do Santíssimo. Aproveite, ligue 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1, faça o seu pedido. Glória um dia ao lado de Maria, no céu triunfarei, no céu. É preciso evangelizar, é preciso evangelizar. Evangelizar é preciso, evangelizar é preciso, evangelizar. Vem com poder sobre mim. Queridos filhos e filhas, nós falamos sobre a morte, mas agora é o momento de nos encontrar com sua vida. A vida tem sentido quando nós temos a certeza de que Ele vive, Ele está ressuscitado. Uma salva de palmas para aquele que vive eternamente para sempre. Jesus vivo, eucarístico, nas santas chagas gloriosas. Vem com poder sobre mim e transforma o meu coração, e transforma o meu coração. Tua misericórdia é tão grande, tua misericórdia é tão grande, ó Deus. Fortalece o meu ser. Vem com poder sobre nós, curando, tirando o luto, dando-nos uma vida transformada, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, sobre aqueles que olham para a morte com medo, com desespero. Dai-nos qualidade de vida, Senhor. Fortalece
glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Filhos e filhas, cantemos. Lindo céu, é esse, é o que Deus preparou. Quem quer ir para o céu, diga eu. Diga, eu quero ir para o céu. Diga, Eu quero ir para o céu. eu desejo o céu. Eu desejo o céu. Eu desejo estar contigo, Senhor. Eu desejo estar contigo, Senhor. Então vamos cantar. Sempre eu quero o Céu, lindo céu, é o lugar que meu Deus preparou pra mim. Vai, céu, levanta a mão pro céu. Foi o que Deus preparou pra mim e pra você. Preparou. Quero ouvir mais forte, é verdade. Diga lá. É o lugar que Deus preparou para mim. É o lugar que Deus Vai, preparou. canta, povo de Deus. Lugar que meu Deus preparou para mim. Vai, Ele preparou para você. Você que está em casa, Ele preparou para você. Abra teus braços e diga, Senhor, é para lá que eu quero ir. Senhor, é para lá que eu quero ir. Transforma a minha vida, Senhor, Transforma a minha vida, para que eu mereça o céu. para que eu mereça o Eu céu. quero estar na eternidade contigo, Senhor. Eu quero estar na eternidade contigo, Senhor. Enquanto é tempo, Enquanto é tempo, convertei-me. convertei. Enquanto é tempo, Jesus, Enquanto é tempo, mudai minha vida, Jesus. mudai minha vida, Jesus. Aos que morreram, Jesus, Aos que morreram, eu peço a misericórdia, eu peço a o misericórdia, descanso eterno. o descanso eterno. Mas vamos dizer para o mundo inteiro que Ele está no céu e é para lá que nós vamos. É ou não é? Então cantemos para terminar. Céu, lindo céu, é o lugar que meu Deus prepara. Canta forte para mim. Céu, lindo céu. Uma salva de palmas adorando ao Senhor. De novo, céu, lindo céu, onde com os anjos, nas palmas para Jesus. Onde com os anjos eu cantar. As mãos lá em cima, adorando ao Senhor. Gente, mas para que isso aconteça, cada dia mais perto de Deus, eu digo para você, como é importante a gente olhar para a morte, não para se amedrontar, mas para valorizar a vida. Não por acaso, segunda-feira seria minha folga, mas eu a dei para rezar pelos falecidos, porque cada vez que a gente olha para os que foram, a gente valoriza mais o que somos. Cantemos. Mais perto do meu. Estenda a tua mão para Ele. Ó Pai do céu, na dor ou bem-estar, de te amar.
clame, alentando. E eu quero colocar aqui diante do Senhor todos aqueles que mandam orações. Olha, e digo mais, se você ligar, e não é só agora na bênção desse Santíssimo, mas é um hábito nosso, no começo do mês, nós deixamos o mês inteiro em oração. A equipe sempre faz isso. Você já deve ter visto do lado do nosso altar. Quando é das mães, é o mês de maio. Dos pais, é o mês de agosto. E eu quero colocar lá no presbitério o nome dos seus falecidos. Você pode ligar 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. Mande os nomes dos falecidos. Jesus vai passar por nós. Quando a dor bater, quando da aflição chegar, o que fazer, Padre? Caminhar para Deus. Quando a gente está abatido, quando a gente está com medo, quando a gente era criança, o que a gente fazia? Corria para o Pai. Aqui me perdoe as mães. E muita gente, quando o Pai não chegava, não se sentia seguro. Eu era um. Começava a dar trovoada, cadê o Pai? A hora que ele chegava, não mudava muito, mas eu me sentia seguro. Mais perto do meu Deus, ó Pai do céu, na dor ou bem-estar, hei de te amar. Quando a aflição bater, com fé hei de dizer, mais perto do meu Deus, ó Pai do céu. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores se deem a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Enquanto eu faço a incensação, você pode ter certeza, na vida nós seguramos na mão de Deus, na morte é a única mão estendida. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, E a Jesus, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus unitrino demos alegria do louvor. Ao Deus unitrino demos alegria do louvor. do céu nos destes o pão. Que contém todo o sabor. Oremos. Ó Deus, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, ajudados que por tal veneração, pelos sagrados mistérios do vosso corpo, do vosso sangue, experimentemos sempre em nós sua eficácia redentora, por Cristo Senhor nosso. Amém. E eu quero terminar dizendo: a vida
ela ganha um sentido. A vida ganha uma perspectiva quando podemos olhar para a morte como um breve momento e uma passagem para a eternidade. Obrigado, Jesus, porque nos abristes as portas. Obrigado, Jesus, e nós aceitamos. Pegamos na tua mão e vamos. Abençoe, Senhor Deus Todo-Poderoso. Confortai os que choram, tirai do luto os que padecem. Dai a conversão enquanto é tempo, às nossas próprias fraquezas humanas. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura até o próximo evangelização. Pois ela te sustentará. Evangelizar é preciso, evangelizar. Evangelizar é preciso, evangelizar. Evangelizar.